E o pastor Gildásio estará trazendo o recado do Senhor para nós nessa noite. O pastor Gildásio já foi pastor dessa casa, né? Agora está pastoreando lá em Anápolis, sempre que está de férias está aqui conosco. Já se tornou rotina, já em janeiro ele está aqui com a gente e nós nos alegramos com a presença dele. Então vamos orar por ele nesse momento, para que Deus o use com poder e graça nessa noite e nós possamos ser edificados por meio da palavra do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, nós engrandecemos o teu nome. Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Deus, e neste momento pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Que o Senhor use o teu servo, o pastor Gildásio, para ministrar, ó Deus, a tua palavra. E que possamos ser edificados por ela. Que possamos ouvir o recado do Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir da parte do Senhor. Amém. Usa o teu servo, esconde-o atrás da tua cruz, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Quero saudar a todos e a todas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Dizer que é bom estar aqui com os irmãos. É sempre bom quando eu recebo esse convite, porque é uma oportunidade de conhecer irmãos novos e rever irmãos e irmãs, queridos, queridas, que fizeram parte da nossa vida. Então, quando eu estou aqui na região, eu fico feliz quando recebo o convite para pregar em alguma igreja, porque é a oportunidade da gente rever muitos de uma só vez, e eu fico feliz com isso. E mais recentemente, irmãos, eu só tenho pregado em igrejas onde o meu filho Rubinho congrega. Eu acho que ele faz muita boa propaganda de mim, ou insiste demais com os irmãos, e aí o pessoal, acho que por insistência ou por boa propaganda dele, eu acho que é porque ele é um bom vendedor. Só teve um dia lá em Lapão, irmãos, que eu passei mal, o Rubinho acho que fez uma propaganda tão boa de mim lá em Lapão. Não sei quantos sabem, eu gosto agora, depois dos 50, adotei o ciclismo como meu esporte. Eu acho que Rubinho fez uma propaganda tão boa de mim que o pessoal de Lapão, os profissionais de Lapão, me esperaram para fazer um pedal para a Serra do Ibaí. De Lapão para lá é 40 quilômetros para ir, sobe a serra e mais 40 quilômetros para voltar. E, meus irmãos, foi mais ou menos numa média de uns 30 quilômetros por hora. Cheguei extenuado. Aí depois eu falei, turma, vocês querem me matar? O velho aqui não aguenta um sufoco desse, não. Rubinho fez uma propaganda do senhor aqui tão grande que ninguém queria passar vergonha. Parece que Rubinho estava fazendo a propaganda lá, que eu estava subindo o Everest, pelo jeito que nós subimos a Serra do Ibaí. Mas, meus irmãos, quero só manifestar minha alegria, minha gratidão a Deus, por bênçãos que o Senhor nos tem concedido. De dezembro, vai ser uma sequência de bênçãos assim, de dezembro até março. Eu queria compartilhar essa alegria com os irmãos antes da pregação. 9 de dezembro nasceu meu segundo netinho. Lindo, a cara do avô. Cissa me deu mais esse presente. Sem nenhuma pressão a Rubinho e a Fernanda, tá? Mas já são 2 lá em Goiás. Dia 9, agora meu filho Rubem completou 34 anos de vida. Certamente ele recebe presente até o final de janeiro, viu, gente? Quem não deu presente, quem não deu abraço, pode procurá-lo. 34 anos. 5 de fevereiro, eu completo 60 anos de vida. Já vou ser um idoso, né? 14 de março, completamos 35 anos de casados, eu e Elisete. 16 de março, Elisete completa 55 anos. E agora em janeiro, também no início de janeiro, completamos 36 anos de ministério. São muitas bênçãos, né? Quantas razões, quantos motivos para agradecer o Senhor. Eu sei que eu não sou digno de tantas bênçãos, tantas alegrias, tantos presentes, tantos mimos de Deus, mas eu sei que é simplesmente bondade, graça e misericórdia dele. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a razão porque esse ano a Elisete não me acompanha. Ela ficou em Anápolis para dar
o apoio a Cissa com esses 2 netos. Então é isso. Então, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21, e vamos ler e meditar do verso 9 ao verso 27. Apocalipse, capítulo 21, é o penúltimo capítulo da Bíblia. E eu peço aos irmãos que abram, mantenham, por favor, suas Bíblias abertas, porque o propósito é expor esse texto, não completamente, evidentemente, mas a partir de um prisma que nós desejamos abordar. Apocalipse, capítulo 21, do verso 9 até o final, assim nos diz a palavra do Senhor. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 portas ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma medida, uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nome de topázio, o 10º de crisóparo, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas há uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem da lua, porque para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Eu tenho me esforçado, irmãos, quando alguém ora por mim, não orar de novo. Não que oração seja demais, mas parece que quando alguém ora pelo pregador e o pregador ora depois, dá a entender que ele não confiou na oração, né? E eu não quero passar isso para os irmãos. Irmãos, baseado nesse texto, eu quero falar sobre a igreja, o valor da igreja, a glória da igreja e a bênção de pertencer a uma igreja. E eu quero perguntar a você, como você vê a igreja? Qual o conceito que a igreja tem na sua mente? Qual a estima
que a igreja tem na sua mente? E eu pergunto isso, irmãos, porque a igreja, nesses últimos anos, a igreja tem sofrido um ataque terrível de Satanás. O alvo principal do ataque de Satanás nesses últimos anos tem sido atacar a igreja do Senhor Jesus. E por conta desses ataques, muitos têm abandonado a igreja. Segundo o último censo de há 10 anos atrás, porque o censo atual ainda está em processo final, não sabemos os dados que teremos, declarou, irmãos, que de todos os que se declaram evangélicos, 1/4 não frequenta nenhuma igreja. Ou seja, de cada 4 pessoas que se declaram evangélicas, uma não frequenta mais uma igreja. E esse movimento é fortíssimo no Sudeste e no Centro-Oeste. Não sei se esse movimento tem chegado aqui na região de Irecê. E essa tendência, irmãos, acelerou durante a pandemia. Essa tendência de não congregar numa igreja física, após a pandemia, esse movimento se acelerou, porque os irmãos acostumaram a ficar em casa, acostumaram a assistir outros pregadores famosos, igrejas famosas, e agora criaram outras rotinas e não vão mais a uma igreja, não congregam mais numa igreja. E como fruto desse ataque, irmãos, tem surgido um novo tipo de crente, que é chamado os desigrejados. São crentes que dizem assim: eu quero Jesus, mas eu não preciso de uma igreja. E na minha ótica, irmãos, isso é impossível. É como se um peixe dissesse assim: eu não preciso mais da água. Ou se um pássaro dissesse assim: eu não vou mais voar. Ou se um hospital dissesse assim: nós não vamos atender mais doentes. Ou se uma padaria dissesse: nós não vamos vender mais pão. Porque a essência daquele que pertence a Cristo é pertencer ao corpo de Cristo e congregar com aqueles que amam e adoram ao Senhor Jesus. Agora, irmãos, dependendo de como você olha para a história da igreja, de como você olha para a igreja, você pode olhar a igreja muito positivamente ou você pode olhar a igreja muito negativamente. Vamos começar pela ideia negativa. Se você for olhar de fato, irmãos, para a história da igreja e os erros que a igreja cometeu ao longo da sua história, você terá muitos motivos para não congregar. Vou citar alguns aqui. As cruzadas. Pessoas que se declaravam cristãs, entendendo que Jerusalém precisava ser libertada, montaram o exército para invadir Israel, montaram exércitos e foram para lá e pilharam, mataram, estupraram, mataram muita gente em nome de Deus. As cruzadas e também a Inquisição, especialmente a Inquisição espanhola, onde crentes acendiam fogueira para matar outros crentes. História triste da história da igreja. Mais recentemente, aqui na América, o morticínio dos povos indígenas na América por pessoas ditas cristãs. Na América do Sul, por católicos. Na América do Norte, por protestantes. Mais recentemente ainda, irmãos, o apoio da igreja às políticas de segregação racial no sul dos Estados Unidos. Inclusive, dentro de algumas igrejas, surgiram a triste Ku Klux Klan. Crentes acendendo fogo para matar irmãos negros. E mais recentemente ainda, o apoio da igreja reformada à política de segregação racial na África do Sul, apartheid. Se você for olhar para esses erros da igreja, você tem muitos motivos para não frequentar a uma. Mas a igreja não só tem erros no longo da sua história. A igreja tem muitos acertos. Por exemplo, a contribuição da igreja com a educação. Aonde o evangelho chegou, aonde a igreja reformada chegou, chega também a educação. Em primeiro lugar, a educação básica. Né? Porque uma pessoa que se converte, analfabeta, no dia seguinte ela quer aprender a ler, para ler a sua Bíblia. Foi assim a primeira convertida na minha família materna, mãe Ciurinha.
Ela se converteu em um domingo, no outro domingo ela estava na igreja, pediu ao pastor para ser alfabetizada, e ela foi alfabetizada na Bíblia. Todos os países protestantes, a educação vai lá para cima, logo de cara. Aqui na região de Irecê, por exemplo, se você for comparar os municípios de presença forte evangélica protestante e não, o nível educacional desses municípios é sempre muito elevado. Porque o crente prima pela educação dos seus filhos, para aprenderem a ler, para ler o quê? Ler a Bíblia. Para ler a Bíblia. E essa é a razão porque hoje diminuiu um pouco, mas aonde se plantava uma igreja presbiteriana, imediatamente ao lado criava uma escola, para ensinar os nossos filhos a ler, a escrever, educar, fazer faculdade, etc. Uma outra contribuição, irmãos, não apenas com a educação básica, mas também com a educação superior. Aonde o evangelho chegava, aonde a igreja protestante chegava, fundava-se universidades. As grandes universidades do mundo surgiram na escola dominical, dentro de uma igreja. Quero citar as principais, não todas, porque não tenho tempo, mas Cambridge, Princeton, Yale, Harvard, todas essas universidades, grandes universidades do mundo hoje, surgiram dentro de uma igreja. Na maioria delas, a partir da escola dominical. E não vamos muito longe, não. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, a nossa universidade, surgiu para contribuir com a educação superior em nosso país. Mas também, irmãos, poderíamos falar da contribuição da igreja com a democracia. Foi dentro da igreja evangélica que surgiu a ideia da separação entre Estado e igreja. Foi um pastor batista que escreveu essa marca na Constituição dos Estados Unidos. Estado de um lado, igreja do outro. O Estado não interfere na igreja, a igreja não interfere no Estado. Aí surgiu a democracia. A democracia é uma contribuição da igreja. A própria economia, irmãos, o pensamento de criar um mercado surgiu dentro da igreja. Max Weber nos diz isso. Foi a ética protestante de trabalho e diligência e economia que fez surgir a economia de mercado. Também, irmãos, a compreensão do estado de bem-estar social tão presente nos países nórdicos como Suécia, Noruega, Finlândia, aonde surgiu a ideia de um estado de bem-estar social, que todos são iguais perante Deus e perante a lei. Surgiu a partir da Bíblia. O único lugar que você encontra a noção que todo ser humano é igual, você só encontra na Bíblia, na palavra de Deus, em nenhum outro lugar. E a Constituição que adotou esse pensamento, que todos são iguais, foram constituições geradas a partir da influência da palavra do Senhor. Portanto, irmãos, a igreja tem muitas contribuições. Podemos dizer ainda a contribuição da igreja com a ciência. Foram nos países ditos reformados que a ciência encontrou liberdade, encontrou investimento e encontrou amparo para o seu desenvolvimento. A ciência surgiu, cresceu e ampliou exatamente nos países protestantes. Mas, irmãos, esse texto, o texto lido, nos convida para olharmos para a igreja a partir da própria Bíblia, não a partir da história. E esse texto lido, irmãos, nos ajuda a compreender como Deus vê a igreja e qual o valor que Deus dá à igreja. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, deixe-me dar um pouquinho mais de contexto. Preciso dar um pouco mais de contexto para os irmãos, porque o livro de Apocalipse não é um livro tão simples. E quanto mais contexto nós temos, mais fácil interpretar a Bíblia. Bom, o livro de Apocalipse foi o último livro entregue por Deus à igreja, final do primeiro século. Os outros apóstolos todos já haviam sido mortos, martirizados. Nenhum apóstolo morreu de velho. Todos haviam sido mortos, martirizados. Só havia um apóstolo vivo, o apóstolo João, e esse estava preso na ilha prisional de Patmos, isolado da igreja, num canto obscuro da ilha, sem contato. E a igreja naquele momento, irmãos, olhava para si mesma, uma igreja que estava sofrendo uma grande perseguição do Império Romano, e a igreja olhava para si mesma e dizia:
qual será o futuro dessa igreja? Humanamente falando, essa igreja não tinha futuro. Porque é uma igreja sem liderança e uma igreja debaixo de uma cruel perseguição. E Deus dá a carta do Apocalipse exatamente como uma carta de esperança, como uma carta de encorajamento a essa igreja. E com o Apocalipse em mãos, a igreja teve então força para seguir o seu ministério. Mas muitos irmãos têm assim uma certa ojeriza a essa carta. Uma das razões, irmãos, é porque o nome Apocalipse chegou aqui no Brasil como conceito de destruição. Quem é da década de 90 aí vai lembrar daquele famoso filme Apocalypse Now, que mostrava aquele cenário destruidor ali na guerra do Camboja, né? E às vezes você assiste uma reportagem e alguém diz assim, depois de um vulcão, depois de um abalo sísmico, o repórter diz assim, cenário apocalíptico, não é? Mas Apocalipse não é sinônimo de destruição. Apocalipse significa revelação. É exatamente o contrário. Tanto é que as igrejas de língua inglesa adotaram o nome revelação. Se você lê alguma Bíblia em inglês, é Revelation. Então, é isso. Mas também, irmãos, alguns irmãos rejeitam a carta do Apocalipse por causa da sua linguagem metafórica, por causa dos muitos símbolos, né? Um ser que tem 4 cabeças, né? É o dragão que persegue a mulher, né? É a besta que emerge da terra e tem 7 cabeças, 7 chifres, e tudo isso assusta a igreja, então deixa de lado. Tem até uma história curiosa, acho que o Rubinho já deve ter contado para vocês, né? O Rubinho gosta dessa história, eu sei disso. Não sei a quem ele puxou, irmãos, a mim não foi, porque eu não gosto de contar história. A história é a seguinte: Pedro Sayum, ele é um presbítero lá em Anápolis, foi prefeito da cidade, é professor universitário, um cara muito conceituado, muito inteligente. E como presbítero, ele era prefeito de Anápolis, uma igreja pentecostal lá do final da rua, lá num bairro distante de Anápolis, o pastor convidou Pedro Sayum para pregar. Uma tarde da bênção, 3 horas da tarde, sol a pino. Ele disse que 2 horas ele olhou para o relógio e pensou assim, podia eu não ir, né? Não vai ter ninguém mesmo, 3 horas da tarde, só vai ter eu e o pastor. Mas a responsabilidade falou mais alto, ele foi. Chegou lá, a igreja estava lotada. Anunciou que o prefeito ia estar presente pregando, a igreja lotou. Ele pregou, ao final do sermão, uma irmã com a mão erguida, aquele tipo de mão que não baixa, né? Mão erguida, ele concluiu, orou, a irmã com a mão erguida, aí não teve jeito, ele teve que conceder a palavra para a irmã. Pois não, irmã, pode falar. A irmã fez a seguinte pergunta: pastor, eles não conseguem distinguir presbítero e pastor, né? Para eles tudo é pastor. Qual a besta mais perigosa, pastor? A besta que emerge da terra ou a besta que emerge do mar? E ele ficou assim paralisado, mas como ele tem uma presença de espírito muito forte, ele disse assim: minha irmã, essa besta que vos fala, que sou eu. Porque de besta eu não entendo nada. Depois você pergunta ao seu pastor, que ele vai se explicar. Então, por conta dessas bestas, desses monstros, né, de 7 cabeças, 7 chifres, 7 olhos, né, a gente acaba deixando o Apocalipse de lado. E é uma grande perda, porque Apocalipse, irmãos, tem uma mensagem fantástica. Especialmente a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de esperança. Em tempos difíceis, tempos de perseguição, a igreja se volta para o Apocalipse. Então, irmãos, pensando nesse texto e olhando para a igreja, eu queria pensar então nesse tema, a glória da igreja e a bênção de pertencer. Por que nós devemos amar a igreja? Por que nós devemos honrar a igreja e valorizar a nossa igreja? E a primeira razão, irmãos, está aí no verso 10. Vamos ler o finalzinho do verso 9, que diz assim: vem,
mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu queria que os irmãos guardassem essa expressão. O que é a igreja para Deus? A igreja é a esposa do Cordeiro. Guarda essa expressão. Vamos repetir para guardar. O que é a igreja aos olhos de Deus? A igreja é a esposa do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Jesus. Guardem isso. Mas vejam, irmãos, o verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Portanto, irmãos, a igreja, ela não é uma criação humana, a igreja é uma criação divina. A igreja não surgiu na mente do homem, a igreja surgiu na mente de Deus. A igreja não surgiu no coração humano, não foi um projeto humano, a igreja é um projeto de Deus. A igreja não nasceu na terra, a igreja nasceu no céu. Ela do céu, ela desce da parte de Deus à terra. Mas essencialmente, na sua essência, a igreja é uma instituição divina. E podemos dizer, irmãos, sem medo de errar, a igreja ela é divinamente criada, planejada, ela é humanamente dirigida, mas ela é divinamente constituída. E como humanamente dirigida, essa igreja tem erros, tem falhas, porque onde há o humano, há falha. Mas, essencialmente, a igreja, ela é divina. Há pouco tempo atrás, na faculdade, eu assisti uma palestra de um sociólogo, e ele disse assim, a igreja é uma criação humana, a igreja é uma criação histórica humana. Eu lá não quis contestar, mas eu pensei assim, não sabe de nada, inocente. Vai ler a Bíblia que você vai entender, a igreja não é humana. Claro, irmãos, ela tem CNPJ, ela tem uma organização, ela tem um contador, ela tem conta, mas essencialmente a igreja, ela é divina. E para Deus, a igreja é a noiva do Cordeiro. Marque só a sua Bíblia aí um pouquinho, irmãos, e vamos lá em Efésios, capítulo 1, deixe sua Bíblia marcada aí, e vamos lá em Efésios 1, só para dar um pouco mais de ênfase, um pouco mais de luz nessa ideia de como Deus vê a igreja, Efésios, capítulo 1, verso 22. Efésios, capítulo 1, verso 22. Olha como Deus vê a igreja, diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Aqui está falando de Deus Pai, colocando todas as coisas debaixo do domínio do Filho. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu o quê? A igreja. Para Jesus ser a cabeça sobre todas as coisas, o Pai deu a Jesus a igreja, como se fosse o despojo de toda luta, de toda batalha, de todo sofrimento. Deus Pai, deu ao Deus Filho, deu à igreja. Portanto, a igreja é a coroa da conquista do Deus Filho. Veja como Deus vê a igreja em alta conta, aliás, altíssima conta, altíssima conta. Então, irmãos, voltando agora, em segundo lugar, irmãos, por que nós devemos amar a igreja, valorizar a igreja? Está aí no verso 11, a segunda razão. A qual tem a glória de Deus. A qual tem a glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, aponta para a presença real e majestosa de Deus. A glória de Deus. Deus, ele está sempre presente na igreja. Mas quando essa presença de Deus se torna aquela presença especial, quando Deus se agrada da igreja e quando Deus manifesta a sua alegria na igreja, essa presença de Deus, ela reluz, ela brilha. É isso que a Bíblia chama a glória de Deus, o Shekinah de Deus. E a glória de Deus brilha no meio da igreja, irmãos, mais do que a luz do sol. Mais do que a luz do sol. Em todo o Velho Testamento, na história da igreja, quando Deus se agradava da igreja, quando Deus se agradava dos cultos da igreja, essa presença de Deus reluzia, brilhava. Lembra da inauguração do templo de Salomão?
Deus alegre, feliz, a glória de Deus brilhava por meio da igreja. A glória de Deus aponta para a plenitude de Deus, é o esplendor da presença de Deus, é o Shekinah de Deus, que é descrita, irmãos, na Bíblia, como uma luz de intenso brilho. É uma luz tão forte que aqueles que intentam olhar para ela ficam cegos. A glória de Deus brilha mais do que o sol. Então, irmãos, a glória de Deus está no meio da igreja. A glória de Deus está no meio da igreja. Em algumas raríssimas ocasiões, a igreja experimentou essa ausência do brilho da glória de Deus, por causa do pecado não confessado. Não por causa do pecado, porque o pecado está sempre presente na igreja, mas por causa do pecado não confessado, por causa do pecado não arrependido, por causa do pecado não curtido em lágrimas, e às vezes até o pecado com a certa jactância do pecado. Esse pecado não confessado afasta a glória de Deus da igreja. Quero mencionar só 3 ocasiões em que a glória de Deus se afastou da igreja. A primeira, não sei se vocês lembram, quando Eli era sacerdote de Israel na transição dos juízes para a monarquia, antes de Samuel assumir, né, o cargo de sacerdote e profeta, era Eli o sacerdote de Israel, e os seus filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes, e eram homens pecaminosos, pecadores, e aquele pecado não foi confrontado, e Deus se desagradou do pecado na vida dos líderes, e a glória de Deus se afastou da igreja. E teve uma primeira batalha entre Israel e os filisteus. Naquela primeira batalha Israel foi derrotado. Houve uma segunda batalha e eles pensaram assim: vamos levar a arca da aliança, porque a arca da aliança, Deus se manifesta através da arca. A arca indo, Deus vai. A arca foi, mas Deus não foi. E a segunda batalha foi ainda pior. A derrota foi ainda mais flagrante. Os 2 filhos de Eli foram mortos, a arca foi tomada, e Israel sofreu uma das piores derrotas da sua história. E alguém do meio da batalha saiu e foi contar a Eli o que tinha acontecido, e quando aquela pessoa chegou e deu as notícias, uma das noras de Eli deu à luz naquele instante e colocou o nome do menino Icabode, que significa foi-se a glória do Senhor. Essa é a pior tragédia que uma igreja pode experimentar, irmãos. É ser igreja e Deus não está presente. E o que afasta a presença de Deus da igreja é pecado não confessado, especialmente na vida da liderança. Não é pecado, volto a dizer, porque nós pecamos o tempo todo, infelizmente. Mas todo pecado precisa ser arrependido e confessado. Então, irmãos, Deus, a glória de Deus se manifesta no meio da igreja. E essa é a razão, irmãos, porque a igreja é bênção para a sociedade. Porque Deus, a glória de Deus, se manifesta no meio da igreja. Essa é a causa, irmãos. Essa é a causa porque a igreja abençoa a sociedade. Essa é a razão porque há conversões na igreja. Essa é a razão porque há transformações na igreja, porque há cura na igreja, reconciliação na igreja, perdão na igreja. Não é porque é algo humano, é porque Deus está presente no meio da igreja. Recentemente, irmãos, eu vi o seguinte relato. Alguém estava passando um momento de grande angústia, a esposa se separou dele, ele perdeu o emprego, a esposa criou uma situação de alienação parental e ele não conseguia ter contato com os filhos. Aquele momento de angústia terrível na vida daquela pessoa, ela não encontrava mais sentido para a vida e ela intentou tirar a sua vida. Comprou um objeto, que eu não vou mencionar o nome, e saiu para fora da cidade para tirar a sua vida. A vida não valia mais a pena ser vivida. E ele passou na frente de uma igreja, muito simples. A igreja estava cantando um antigo hino da harpa cristã. Aquele homem foi, de uma maneira
tremenda atraída para entrar naquela igreja, que ele não conseguiu resistir. Ele entrou naquela igreja, ele arrependeu dos seus pecados, ele arrependeu daquele intento. As pessoas oraram por ele, ele recebeu um renovo de vida. Ele desistiu daquela ideia, da ideação suicida. Deus restaurou a vida daquele homem. Irmãos, isso não é humano. Isso não é humano. Pastor nenhum faz isso, presbítero nenhum faz isso. Ministério de louvor nenhum faz isso. Isso é Deus no meio da igreja. Essa é a razão porque igreja é igreja. É Deus habitando no meio da igreja. Deus escolheu um lugar para habitar. E esse lugar é a igreja. E é isso que faz a igreja ser igreja. É porque Deus está no meio dela. A terceira razão, irmãos, porque nós devemos valorizar a igreja, é porque essa igreja ela é aberta a todos. Veja comigo aí, verso 13 e verso 25. Olha que coisa linda. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. E ainda o verso 25 nos diz assim: as suas portas nunca jamais se fecharão, nem de dia nem de noite. Irmãos, essa igreja, Nova Jerusalém, ela é aberta a todos. Porque tem portas para o norte, tem portas para o sul, tem portas para o leste, tem porta para o oeste. E a noiva do Cordeiro diz: vem. E o Cordeiro diz: vem. E o Espírito Santo diz: vem. Venham e bebam de graça da água da vida. Essas portas, irmãos, estão abertas para todos. Todos do norte, do sul, do leste, do oeste, todos são convidados a entrar por essa porta, porque essa igreja não discrimina ninguém, ela está aberta a todos, louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja é aberta a pobres e ricos, analfabetos e doutores, homens e mulheres, crianças e velhos. Essa igreja é aberta a todos, louvado seja o nome do Senhor. Eu não conheço uma instituição, irmãos, tão aberta assim como a igreja, nem a ONU é. Nem a ONU é. Essa igreja é aberta a indígenas, essa igreja é aberta a quilombolas, essa igreja é aberta a brasileiros, mas essa igreja também é aberta a argentinos, a paraguaios, né? E se você tem preconceito com alguma dessas nações ou dessas raças, é bom você ir acostumando, porque na Nova Jerusalém tem gente de todo povo, toda língua, todo tribo, toda nação. Perante o Cordeiro vai ter gente de todo lugar. Então, se você tem preconceito com argentino, é bom você ir se acostumando, porque na Nova Jerusalém tem muito argentino. E lá no Baba do Céu eles vão ganhar de nós, pode preparar. Mas lá também, irmãos, vai ter com quem a gente tem preconceito. Na Nova Jerusalém vai ter muito cigano. Vai ter muito cigano no céu. Vai ter russo, vai ter chinês, vai ter americano, vai ter até baiano. E muitos. Né? Vai ter gente de todo tipo. A igreja, irmãos, não abre as portas para ninguém. Jesus morreu por todos. Todos. Quem recebeu o convite do Cordeiro, ouviu o convite e aceitar o convite, não abre as portas para ninguém. Não abre, não fecha para ninguém. Não discrimina ninguém. Não deixa ninguém de fora. E eu preciso dizer isso, irmãos, no intuito de trazer uma palavra de reconciliação. Na Nova Jerusalém terá bolsonaristas e lulistas. E se você tem preconceito com um e com o outro, é bom você começar a acostumar. Porque tem muito bolsonarista crente, vai estar cheio lá, e tem muito lulista crente também, vai ter muito lá. É bom a gente começar a se reconciliar daqui. Porque lá vai ter todos. Para entrar lá, não vai perguntar em quem você votou na última eleição. A pergunta é: você foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Seus pecados foram lavados, perdoados pelo sangue do Cordeiro? Então você é bem-vindo. Não importa em quem você votou.
porque o nosso voto não é condição salvífica. Nunca foi e nunca será. E em quarto e último lugar, irmãos, essa igreja, ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. Veja comigo, por favor, irmãos, veja comigo, por favor, os versos 12 e 27. O verso 12 diz assim: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre estes nomes inscritos. Veja, irmãos, em primeiro lugar eu quero fazer um destaque para a perfeição dessa cidade. Tudo nessa cidade aponta para a perfeição. As muralhas dessa cidade é feita de jaspe reluzente, ou seja, você vê através da muralha. As paredes dessa cidade são de cristal translúcido, você vê através das paredes. A praça da cidade é de cristal transparente, você vê através. Não há nada para ser escondido nessa cidade, porque não tem pecado nessa cidade. O texto nos diz, irmãos, que o anjo saiu para medir, era uma cidade quadrangular, a largura e o comprimento são iguais, a altura e a profundidade são iguais. Porque se essa cidade é a habitação de Deus, irmãos, Deus é perfeito, é próprio do caráter de Deus a perfeição. Então, aonde Deus habita, ali há perfeição também. Então, o DNA de Deus passa para as marcas dessa cidade, e essa é uma cidade perfeita. A Bíblia diz que as muralhas dessa cidade são formadas, irmãos, primeiro pelas 12 tribos de Israel, apontando para a antiga aliança, e a nova muralha são as 12 tribos, o nome dos 12 apóstolos de Jesus, e cada apóstolo é apontado como uma dessas pérolas. A cidade é tão perfeita que não tem como descrever, ela não cabe em palavras. Então, João apenas a compara com pedras preciosas. A maioria delas eu nunca nem ouvi falar. Mas também, irmãos, essa cidade, veja o verso 27. Essa cidade, irmãos, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e nem a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Veja, irmãos, que essa cidade, ela tem muralhas. Ela tem portas abertas, mas ela tem muralhas. E muralha significa proteção, segurança. Então, embora haja portas e portas abertas, nem todos entrarão nessa cidade. Embora as portas estejam abertas, mas em cada porta há um anjo. Assim como Deus colocou um anjo de espada flamejante para proteger a árvore da vida no jardim do Éden, assim também há um anjo em cada porta para proteger aqueles que não são convidados a entrar, ou que não se lavaram pelo sangue do Cordeiro. Muro demarca a santidade da cidade, pureza da cidade, perfeição da cidade, separando o puro do impuro. Deus é um muro de fogo que protege a sua igreja. Portanto, a igreja está segura e nada pode perturbar a sua glória. E principalmente o texto diz aí, irmãos, duas realidades não vão entrar nessa cidade. O pecado não pode entrar na Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia nós vamos ficar livres desse pecado que hoje tenazmente nos assedia. É quando entrarmos nas portas dessa cidade. E outra grande bênção, irmãos, o diabo e Satanás com seus demônios também não podem entrar na Nova Jerusalém. Ninguém vai dizer um aleluia, eu vou repetir para ver se eu ouço um aleluia. Irmãos, Satanás e os seus demônios não podem entrar na Nova Jerusalém, visto que eles já foram lançados no lago de fogo ardente. Amém. Só Luci me compreendeu. Portanto, irmãos, somente os remidos, os perdoados, os lavados, os arrependidos, aqueles que creem, podem entrar nas portas dessa cidade. E principalmente, o último texto aí, irmãos, há um detalhe muito importante.
o nome precisa estar no livro da vida do Cordeiro. Não é quem se oferece, é quem o nome está escrito. Jesus conhece cada um desses nomes. Esse número não é aleatório. Jesus sabe por quem ele morreu. Ele conhece cada um nome por nome. E aí eu aproveito para te fazer essa pergunta. O seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro? O seu nome será chamado pelo arcanjo no ressoar da última trombeta. Essa é a nossa esperança, né? Gildásio, pode subir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês lembram na época do vestibular? Se o nome da gente não estava na lista, ai que tristeza. Né? É isso. Eu quero concluir, irmãos, essa fala, mais uma vez te perguntando. Qual o valor que você dá à igreja? Qual o conceito que a igreja tem na sua mente, no seu coração? E quero voltar àquela minha primeira fala. O que é a igreja? Esqueceram. Só Pedro e a esposa lembraram aqui. Para Deus, o que é a igreja? Está fraco ainda. Para Deus, o que é a igreja? Amém. A noiva do Cordeiro. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui a você que é casado, a você que ama a sua esposa. Pense na seguinte cena. Você está chegando numa repartição e estão falando mal da sua esposa. Qual seria a sua reação? Pense aí, você está chegando num local e as pessoas estão falando mal da sua esposa. Esposa que você ama, a mãe dos seus filhos, a mulher que Deus te deu. E isso, irmãos, é que me dói o coração hoje. Ver pessoas criticando a igreja, criticando a igreja, criticando a igreja, criticando a igreja. Se esquecendo que essa igreja é a noiva, é a esposa do Cordeiro. E ele a comprou por um preço preciosíssimo. Ele não comprou por prata e nem ouro. Ele não comprou por dólar ou euro. Ele comprou essa igreja, que é a noiva dele. Ele comprou com o próprio sangue dele. Ele morreu por essa igreja. Ele ama a sua igreja. A igreja é a glória de Cristo. E é por isso, irmãos, que nós temos que valorizar a igreja. Estimar a igreja, honrar a igreja, frequentar uma igreja, edificar uma igreja, plantar a igreja. E quem fala mal dessa igreja, dizer para essa pessoa, olha, essa aí que você está criticando, é a noiva de Jesus, tá? Você está criticando a esposa dele. Eu conheço alguns irmãos que, se alguém fala mal da esposa, ele já entraria assim com lustre, com a voadora no lustre já. Bateria em todo mundo. Né? Eu sou mais calmo, se eu encontrar alguém falando mal da minha esposa, eu simplesmente ficaria de mal, nunca mais falaria com essa pessoa. Porque eu diria para essa pessoa assim, essa pessoa que você está criticando é a minha esposa. É a mãe dos meus filhos, é a pessoa que eu amo. Foi a pessoa que Deus me deu. Então, talvez para você, ela seja tudo isso que você está falando, mas para mim não é nada disso. É a pessoa mais preciosa que eu tenho na terra, a minha esposa. Então, se você quer ser meu amigo, não fale mal da minha esposa. E todo homem de respeito deveria pensar assim. Todo homem que ama a sua esposa deve honrar a sua esposa, porque se você ama a sua esposa, você está honrando a você mesmo. Se você desonra a sua esposa, vocês são uma só carne, você está se autodesonrando. Então, eu volto à pergunta, qual o conceito que a igreja tem para você? Talvez você diga assim, mas pastor, tem muito erro na igreja. Ah, mas tem mesmo. Porque, como eu falei, a igreja é divinamente instituída, humanamente governada. E se você pensar assim, não, eu estou procurando uma igreja perfeita,
para congregar. Você não vai achar. E se você achar, não entre porque você vai estragar. Né? Você vai, né? Então, meu amigo, feche os olhos ao erro da igreja. Congregue nela. Se edifique nela, né? Honre ela, né? Abençoe ela. E se alguém disser, mas tem muito erro, tem, inclusive o principal sou eu mesmo. Vamos orar? Eu queria que você pensasse, como você tem tratado a igreja, como você tem se relacionado com ela, qual o valor que você a tem dado. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor estendeu a nós a destra de salvação. Andávamos desgarrados, perdidos, extraviados, mas o Senhor olhou para nós com graça, o Senhor perdoou nossos pecados, o Senhor nos abraçou, o Senhor nos reconciliou com Deus e te louvamos porque, principalmente, o Senhor nos deu uma nova família, a família da fé. E já não somos mais sozinhos, nós temos uma comunidade, porque a tua palavra diz que o Senhor faz com que o solitário viva em família. E essa é a nossa família, a família da fé. E estaremos juntos eternamente com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amar essa igreja. Certamente ela tem falhas, tem erros, tem pecados. Porque ela é humana, dirigida por humanos. Nem sempre nós refletimos a tua perfeição nas atitudes da igreja, é verdade. Ó Deus, mas principalmente ajuda-nos a entender que o Senhor habita no meio da igreja. A tua glória reside no meio da igreja. E essa é razão suficiente para nos integrar a uma, congregar nela, valorizá-la, anunciar o evangelho a partir dela, servir aos irmãos e a nossa cidade a partir dela. Abençoe, ó Deus, essa igreja. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém.